Bom, pais amados, tudo bem? Vamos com mais um vídeo, estou gravando aqui nessa manhã, respondendo as perguntas de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui do canal Projeto Missão Missionária, tá? Esse é o canal que nos fez a pergunta. Ele falou assim, ó: pastor, você já sofreu alguma violência física em algum momento da missão? Algum ataque, né? Eu acredito que o irmão deve ter feito essa pergunta porque eu tenho falado bastante desse trabalho que a gente faz de rua, né, de pregação de rua. Isso a gente pela Bolívia, pelo Peru, tá? Então o pessoal fica pensando, bom, se tá fazendo esse trabalho no meio da rua, pregando no meio da rua, com certeza sempre se levanta alguém, né, para fazer. Bom, e a realidade é o seguinte, eu fiz muitos anos, eu falo fiz porque realmente eu já comentei em outros vídeos, atualmente eu não tô tanto nesse trabalho de rua, de pregação de rua. O Senhor, eu até falei em outros vídeos, né, como que Deus nos conduziu a um trabalho de mais de rua para um trabalho de apoio, que é o projeto que nós estamos desenvolvendo agora. E nosso trabalho local é mais um trabalho pastoral, né? Então, estou fazendo mais um trabalho pastoral. Então, trabalho pastoral é culto na própria igreja, culto nas casas, visita e etc. Então, mudou bastante o nosso ritmo de vida. Mas assim, durante o período de tempo que eu fazia o trabalho de rua, nós tivemos sim algumas situações, né? Eu posso contar para você, eu vou ver se eu até coloco foto, né, de algum trabalho que a gente estava fazendo. Essas fotos aqui eu estava na cidade de Santa Cruz de la Sierra e tinha um irmão até aqui com a gente, que é o irmão Joel Apodaca, que é daqui do Paraguai, e ele estava lá comigo fazendo trabalho na rua, né? Tô deixando aqui essas fotos aqui para vocês. E o que aconteceu foi que eu tava pregando numa passarela e a gente tava pregando e eu via que aquele homem passava e ele olhava para mim. E ele ficava me olhando, e é impressionante. Ali na nossa frente tinha uma multidão. Todo mundo olhava, o pessoal ficava, a gente com o megafone em cima da passarela ali pregando. O megafone nosso muito forte. Então, meu celular aqui, só um momento aqui. Celular, quando é zoado dos carros é o celular tocando. Então, naquele momento eu via, tá? Tinha centenas de pessoas na nossa frente, mas eu via que aquela pessoa estava nos olhando assim de uma forma que, sei lá, a gente via que não tinha alguma coisa normal, né? O próprio Senhor também, eu acredito que colocava isso, falava ao nosso coração. E aquele homem tava olhando, ele passava para lá e olhava para nós, e passava, e eu olhando. E chegou um momento que eu parei de pregar, dei o megafone pro Joel, e eu fiquei com a literatura. O Joel continuou pregando e eu ali com a literatura, né? Naquele momento, ele vem, sobe a passarela, né, onde nós estávamos, e ele tira uma faca. E quando ele chegou bem perto, eu estava dando a literatura pro pessoal, o povo que estava passando. E quando ele chegou bem perto da gente, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né, agora, né? Esse camarada, ele levanta-se a camisa e tira uma faca. Quando eu olho aquela faca, como eu disse pra você, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Mas naquele momento, amado, eu falo com toda sinceridade, Deus me deu uma graça tão grande, uma autoridade, não me veio medo de forma alguma, foi algo assim, algo sobrenatural, eu posso dizer. Imagina o camarada com uma faca daquele tamanho, desse tamanho. Eu tenho foto dessa faca. Deixa eu mostrar aqui esse vídeo, essa foto aqui, ó. Aí essa é a faca do camarada, essa foto aqui que você tá vendo. Ele veio pro nosso lado. Quando ele chegou bem perto, assim, que tava com a faca na mão, eu olhei pra ele, eu falei pra ele assim: jovem, o que você vai fazer com essa faca? E na hora que eu falei isso pra ele, ele parou e olhou pra mim, né? E aí eu disse assim: em nome de Jesus, me dê essa faca. E ele parou, travou ele assim, ele ficou me olhando, né? Eu falei, em nome de Jesus, me dê essa faca. E o rapaz simplesmente virou o cabo da faca e me entregou. Quando ele me entrega o cabo, me entrega a faca, né? Eu coloco a faca aqui pra trás e eu coloquei minha mão no peito dele. Eu falei, o Senhor te repreenda. E quando eu coloquei a mão no peito dele, na hora aquele camarada caiu no chão, sentou ali na escada e tava endemoniado. E ali eu fiquei repreendendo, né? Eu coloquei a mão nele aqui, eu comecei a repreender e eu fiquei com a faca, assim, a ponta da faca assim.
Depois que eu fui me dar conta de que eu tava com a faca pra trás assim, e o povo passava, olhava aquele negócio ali, orando pelo camarada com a faca na mão, aquele, sabe, o povo chega desviava da gente assim, o povo passando, né, muita gente passando na passarela. Então nós tivemos essa situação. Nós tivemos uma outra situação também, que foi, assim, não foi muitas, né? Anos eu fazendo esse trabalho, mas não foi muito, mas tivemos, tá? E é importante quem faz esse trabalho de rua tem que estar preparado, orando, buscando a Deus, né? Porque pode encontrar esses camaradas. Situação comigo, onde eu estive presente na situação, né? Eu estava pregando numa cidade chamada Punata, tá? Cidade chamada Punata. Essa cidade é em Cochabamba. Eu tenho fotos também desse trabalho aqui, colocando essas fotos aqui. Foi justamente nesse dia que nós fomos a essa cidade chamada Punata, né, com esse grupo de irmãos aí. E ali tava uma benção o trabalho, sabe? Deus operando, pessoas vindo pedindo oração, tá? Quando chegou meio-dia, nós almoçamos numa banquinha, né, que vende comida. E depois do almoço a gente parou para descansar um pouco. Ficamos parados, conversando ali, falando, né, do evangelismo, como é que foi, tá? E logo eu me levantei, coloquei meu megafone, a minha mochila, né, que tem dentro da mochila tem a bateria. Coloquei o megafone e eu fui para um lugar mais alto da praça ali, né? E a feira estava ali embaixo e a gente estava num lugar mais alto, os irmãos ficaram aqui atrás e eu comecei a pregar. E quando eu começo a pregar, eu coloco música, estou pregando, falando de Jesus, tá? Jesus tá, a mensagem, né, normal. Irmão, mesma coisa, a multidão assim na feira, muita gente, e eu vejo lá no meio do povo vindo um homem. Na hora quando eu olhei para aquele homem, o Senhor já me falou que aquele homem estava ali vindo, já estava vindo para confusão. E eu fiquei vendo, eu continuei pregando, coloquei música. E aí eu lembro que quando ele veio chegando, quando eu olhei, ele sai do meio do povo, ele tá com um facão. Aquele facão desse tamanho, ele tá na mão com aquele facão. E quando aquele homem sai do meio da multidão e vem já pro lado da praça, ele pega o facão e ele começa a fazer assim, ó. Ele chega perto de mim assim, já bem próximo, aquele homem começa a dizer assim, eu vou arrancar a sua cabeça. Foi assim que ele falou, eu vou arrancar a sua cabeça. E eu ali, eu fiquei quieto, fiquei parado olhando para ele, coloquei uma música no megafone e fiquei só repreendendo, coloquei música. Aí eu olho para trás para ver se os irmãos estavam atrás de mim. Mas na realidade os irmãos eles não estavam, porque eles tinham se levantado justamente naquele horário, eles se levantaram, eles foram lavar as mãos, que tinham almoçado, estavam comendo lá, não sei lá o que. Todos eles foram lá para lá. Foram assim mais ou menos uns 50 metros do outro lado da praça para lavar as mãos. E um deles, eu notei que um deles tinha visto o camarada com o facão e já estava correndo, vindo, né, pro meu lado. E os irmãos já começaram a vir correndo, mas ele estava a 50 metros, ele estava longe. Quando eu olhei aqui, eu falei, Jesus, eu tô sozinho aqui. eu fiquei olhando, aí eu parei, fiquei quieto olhando para aquele homem, não falei nada, e liguei o megafone, coloquei e fiquei olhando para ele repreendendo. E ele levantava o facão, ele foi vindo, e quando ele chegou a uma determinada distância assim, eu olhando, eu repreendendo, ele simplesmente parou, não fez mais nada, baixou aquele facão e aí virou assim e foi embora, né? Então assim, eu vi mais uma vez assim o operar de Deus, né? Um momento bastante crítico, né? E uma terceira situação também que nós passamos foi na cidade de Lekepalka. Eu tenho foto de tudo isso, eu vou estar colocando essas fotos aí do trabalho que nós fizemos nessa povoada aí que você está vendo, essas fotos aí, Lekepalka. Então, foi mais ou menos assim, a gente estava pregamos ali o dia inteiro ali naquele local, fizemos um trabalho maravilhoso ali, pregando, as pessoas, mesma coisa, as pessoas vindo, Deus operando, salvação, tá. E estava eu e um jovem chamado Davi, que é de Santa Cruz de la Sierra, e estava o missionário Gabriel Ranei, que esse Gabriel ele é do Uruguai. E esse Gabriel assim é uma pessoa assim que Deus levantou ele para pregar muito tempo. Até hoje ele faz o trabalho de pregação de rua e é muito usado por Deus esse homem, né? E ele saiu e quando a gente estava para ir embora, nós terminamos o trabalho, a gente já estava para ir embora. O Gabriel falou assim, ó, não, eu vou subir ali no muro e lá de cima do muro eu ainda vou pregar pro povo. E ele saiu, ficou eu
aqui do lado da pista, né, do asfalto. Eu e o Davi com as mochilas, ele pega o megafone, passa do outro lado da rua e vai para cima de um muro da igreja católica. E tem uma igreja católica, atrás da igreja católica tem um cemitério, bem assim, bem macabro, né? Aquele muro de pedra, que lá é tudo feito de pedra, assim, né? A parte dos Andes. Ele sobe em cima do muro, numa quina, e ele começa a pregar. Só que ele começa a pregar, e ele começa a falar, e ele tá bem numa região aonde é uma região que ali era cheia de bruxo. Eles colocaram as barraquinhas só de bruxo. Bruxo, adivinhando, gente, sabe? Então eles colocaram as barraquinhas assim com um pano assim, né, proteger do sol, o sol muito forte. O povo entrava ali para poder fazer as adivinhações. E ele começou a pregar ali, tava nem aí, começou a pregar. E eu lembro que eu acho que o Gabriel nem viu isso, mas quem viu foi a gente. Quando eu olho assim, irmãos, aquele mais ou menos uns 15 camaradas, eles se levantam e começam a ir em direção ao Gabriel. Eles vão andando, o Gabriel em cima do muro, eles vão andando, aquele monte de gente vai andando. Eu já vi logo que eles iam pegar o Gabriel. E aí o Davi falou, é hoje que a gente vai. É hoje que nós vamos ser linchados aqui. Vamos pegar o Gabriel e depois vão vir atrás da gente. E meu Deus, eu fiquei assim olhando e falei, Jesus, e agora? E a gente começou a orar, interceder. Mas quando eles chegaram assim, mais ou menos uns, não sei, uns 3 metros, 4 metros do Gabriel, o Gabriel tava pregando aqui, aí do nada do Gabriel, ele para e ele volta para aquelas pessoas e ele fala assim, o Espírito de Deus que está em mim é maior do que esses que estão em vocês. Que em nome de Jesus. Então quando ele fala isso, o Espírito de Deus que está em mim é maior do que o Espírito que está em vocês, em nome de Jesus, e levanta a mão assim, irmão, aquele bolo de gente assim, tinha uns 15, não sei mais, assim, aquilo ali não ficou um pé do outro, aquilo ali foi assim, ó, foi um pra lá, um pra cá, pra cá. Foi impressionante, eu fiquei vendo aquilo assim, e eu fiquei maravilhado, né, de ver o operar de Deus, o agir de Deus, né. E uma outra situação aqui que aconteceu aqui na nossa fronteira, eu não estava presente, mas já que eu estou contando o Gabriel aqui, me veio que eu lembrei aqui, o Gabriel tem muita história. Se o Gabriel fizesse vídeo, ele fosse contar essas histórias de situações no meio da rua, ele ia fazer um canal só disso aí, tá? Mas tava nesse dia do evangelismo, tava o Gabriel, tava o Davi, esse mesmo rapaz que tava comigo lá na Bolívia, ele veio aqui no Paraguai também, né? E tava o Davi e tava o Gabriel, o Bruno, aliás, o Gabriel pregando, o Bruno Miranda é o irmão de Campo Grande, né? Eu acho que você pode, ele tem um trabalho também de pregação de rua. Eu animo você a se inscrever no canal do Bruno Miranda, né? Ele tem um trabalho muito bom, ele fala muito sobre a questão de evangelismo de rua, etc. Então o Bruno, ele tava com o Gabriel e um camarada parou com o carro do lado dele. E esse camarada falou assim, olha, deixa eu tirar minha câmera do sol, senão vai ficar aí, ó. Pegou o sol aqui, né? Pegou o sol. Tá aí, pronto. Eu tô bem, ó, tô aqui no quintal da minha casa. Senão fica aí dando aqueles raios assim na câmera. Então, o camarada parou com o carro. Ele para com o carro e ele tira uma pistola. E ele olha pro Gabriel e pros meninos que estavam ali pregando. E ele fala assim, olha, eu não quero que vocês preguem aqui. Pode ir embora daqui. E ele pegou a pistola, tirou uma 9mm, tirou a pistola. E o Gabriel, meu irmão, ele tava pregando, ele parou assim, ele olhou pro camarada, né? Ele tava dentro do carro e colocou a pistola e apontou pra ele. Aí o Gabriel voltou a pregar e ele falou assim, olha, no megafone, falou assim, ó, tem um filho do diabo falando pra nós pararmos de pregar aqui. Falou bem assim. Mas nós não vamos pregar, nós não vamos parar, porque ele não sabe que existem os anjos de Deus aqui ao nosso redor. E começou a repreender. E aí o Bruno conta que quando o Bruno viu aquilo, o Bruno falou, meu Deus, esse homem vai começar a atirar aqui. O Bruno já pensou onde é que eu vou pular, né? E naquele momento, aquele homem ficou com a pistola olhando pra cara dele e guardou a pistola, ligou o carro dele e foi embora, né? Então, assim, várias outras situações. Aqui no Paraguai teve várias situações, né? Quando eles vieram, eu vim uma vez com o Gabriel aqui pro Paraguai, né? Fizemos um trabalho aqui
tiveram várias outras situações. Uma situação também aqui, também bem na parte central de Pedro Rony Cavalheiro, aqui no Paraguai, cidade onde nós estamos agora. Um homem veio com um pedaço de pau para bater neles e quando aquele homem chegou bem perto deles, que pegou o pau, que foi bater, o Gabriel começa a repreender, aquele homem cai no chão endemoniado, sai bolando ali, né? Então assim, houve-se já situações, o próprio Gabriel mesmo, ele já teve em Cuba, né? Então ele conta que já teve situações em Cuba que ele estava lá pregando e o camarada veio e deu um tapa nele, ele caiu no chão. Ele estava pregando no meio da rua, o camarada veio e deu um tapa e pá, ele caiu no chão. Então assim, eu acho que quem faz esse trabalho de rua tá propenso, né? Pode acontecer essas coisas, mas a gente tem que estar sempre orando, né? E se acontecer, amado, uma vez eu estava, para terminar aqui meu vídeo, né, já ficou bem comprido. Uma vez eu estava no mercado e eu estava pregando todo empolgadão. Estava eu, Gabriel, esse uruguaio, e estava um outro também, que é o Miguel, um boliviano. E eu vi que eles vieram correndo assim pro meu lado. Vieram correndo pro meu lado, ficaram ali perto de mim. E eu olhei aquilo, não prestei atenção. Eu continuei pregando, estava todo empolgado, pregando, falando de Jesus com megafone, pá. E aí eles vieram assim, né? E depois que eu parei, o Gabriel falou: Peniel, é que é raro. O pessoal tava jogando flores em você. Aí eu jogando flores. Ele falou: a gente quando prega na rua, o pessoal joga flores. Aí eu fiquei meio assim, interessante, jogar flor pra mim, né? Aí quando ele me mostrou, irmão, tinha tomate, tinha cebola, tinha pedaço de tijolo, o povo tava jogando pra me acertar, jogando pedra, jogando tomate, jogando batata. Uma batata daquela que pegasse na minha cabeça já. E eu pregando, eu tava todo empolgadão pregando, né? E ali caía, não pegava em mim. Buf. Aí eles vieram correndo e eles ficaram perto de mim ali, falaram pro pessoal, e o povo parou de ir, né, Ju? Mas são coisas que acontecem, né? Uma das coisas que para eu poder terminar com esse vídeo é o seguinte: uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, que nunca ser muito agressivo, né, na rua. Você tem que falar, mas mesmo eu nunca fui agressivo de falar coisa, falar contra a religião de ninguém, nunca. Mas só o fato de você estar falando de Jesus, pode acontecer isso, né? Essas pessoas podem vir contra você. Então assim, a gente tem que compreender que tem essas coisas, mas sobretudo orando ao Senhor e sabendo que Deus é aquele que nos dá a graça, amém? Então aí os irmãos do canal, respondi a minha pergunta aqui, projeto, missão missionária, tá? As outras perguntas às vezes eu não falo porque o pessoal manda por e-mail, né? E às vezes eu não quero citar o nome de alguém, a pessoa não me dá autorização, mas o irmão aqui me fez a pergunta público, né, lá no meu canal, e o canal dele é Missão, Projeto, Missão Missionária. Se você quiser seguir o canal deles aí, Projeto, Missão Missionária, tá? Ele me fez essa pergunta e eu tô aqui respondendo. Um abraço, Deus abençoe.